Aleluia. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor está presente aqui nessa noite, você crê nisso? Você crê que a presença do Senhor é real aqui nesse lugar? Nós tivemos aí uns dias de uma manifestação de Deus tremenda. Eu não sei você, mas Deus falou tremendamente comigo nesses dias de Pentecoste. Cada pregação foi uma esponja no meu coração, que arrancou tudo aquilo que me afasta do Senhor, tudo aquilo que não deixa eu viver a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Porque todos nós temos algo que nos afasta de Deus, que nos distancia do eterno. Mas nessa noite, eu quero falar com você que a sua vida não vai ser mais a mesma. Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar a sua história. Porque eu creio num Deus vivo e poderoso. Um Deus milagroso, que Ele pode mudar o meu coração e pode mudar o teu coração. Amém? Nós vimos a igreja na terça e no domingo. Muitas das vezes a nossa mente, ela nos prega uma peça. Você vai na igreja terça, você vai na igreja domingo, e parece que a sua vida não mudou, parece que está tudo a mesma coisa. Eu não sei se com você acontece isso, comigo acontece. Ou melhor, já aconteceu, porque de um tempo para cá o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, e eu tenho visto a mão do Senhor agindo. E às vezes o Senhor fala assim: olha, aqui sou eu que estou colocando a mão. E às vezes a gente vem na igreja, né? Na terça, ouve uma palavra, a gente louva. Vem no domingo, ouve uma palavra, a gente louva e volta para nossa casa. Parece que nada mudou. Não é verdade? Parece que nada mudou, nada está acontecendo. Mas no mundo espiritual, os anjos estão trabalhando ao nosso favor. E o inimigo de nossas almas, ele tenta colocar no meu coração e no teu coração que você poderia ficar em casa assistindo a Netflix, assistindo um filme. Hoje, esses dias tem estado muito frio, e às vezes o conforto da nossa casa, o aconchego, é gostoso ficar em casa. Mas nós perdemos aquilo que nos alimenta, aquilo que nos traz vida, aquilo que nos fortalece. E nessa ida e vinda para a igreja, um dia, Deus usa uma pessoa que fala uma palavra que vai de encontro à nossa necessidade. E aquela palavra é um checkmate ali, ó. Às vezes você está vivendo uma situação na sua vida que não muda. Está vivendo uma situação na sua vida que entra ano, sai ano, é aquela mesma coisa. E você fala: puxa vida, eu vejo meu irmão lá prosperar, eu vejo meu irmão lá ter uma vida assim, que eu gostaria de ter, uma vida abençoada. Minha vida parece que está meio parada. Mas naquele dia, Deus usa aquele pregador, aquela pregadora que fala algo que é um start na tua vida, e abre os teus olhos, e abre o teu entendimento, e você fala assim: puxa, eu preciso mudar nessa área, eu preciso mudar nessa área, eu preciso parar de fazer tudo aquilo que eu estou fazendo, para que eu venha colher frutos. Há um sábio que diz que louco é aquele que espera colher coisas diferentes fazendo a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Você não faz nada diferente na sua vida, né? Eu não faço nada diferente na minha vida. Levanto, vou para o meu trabalho, volto para casa, tomo meu banho, venho na terça-feira na igreja, venho no domingo na igreja, volto para minha casa, mas eu não estou. Eu espero ser abençoado, né? Só que eu e você não vamos ser, amados. Se nós queremos colher coisas novas, se nós queremos que a nossa vida mude, nós temos que fazer coisas diferentes. Nós temos que sair do nosso conforto, daquilo que nos traz
prazer, alegria, né? Nós temos que abrir mão do nosso conforto, abrir mão daquilo que estamos acostumados a fazer no nosso dia a dia e fazer algo diferente. E falar com Deus: Senhor, eu quero colher algo diferente na minha vida, eu quero ser diferente na minha vida, então me mostra o que eu tenho que fazer. Eu creio que cada um que está aqui nessa noite sabe o que precisa fazer, sabe, e às vezes sabe o que acontece? Falta o quê? Falta força. Amado, eu estou falando porque às vezes eu vivo isso. As lutas, ela tem o poder de nos minar, ela tem o poder de nos enfraquecer, ela tem o poder de tirar o nosso ânimo. Mas existe a palavra do Senhor que fala para mim e para você, assim como Deus falou lá com Josué: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Amados, existe um Deus todo-poderoso que está do meu lado, está do teu lado. Você tem noção disso? É algo sobrenatural. Nós estamos falando aqui, falamos ali na salinha de oração hoje, que eu estou com um propósito de estar orando pelas famílias, mas de uma maneira, como é que eu vou te explicar? De uma maneira mais intensa e mais eficaz, para que Deus venha entrar com provisão em cada vida de vocês que está aqui nessa noite. Eu quero dizer para vocês que na salinha de oração eu coloquei cada vida que está aqui nessa noite ali, para que Deus pudesse trabalhar na sua mente, trabalhar na sua vida, para que você venha entender o propósito de Deus. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você, mas para que nós podemos adquirir e viver isso, nós temos que nos render ao Senhor. É preciso nos render ao Senhor. Não tem como nós vivermos o sobrenatural com apenas 1h30 de cultos, ou 2 horas, eu não fiz as contas ainda. Não temos como viver o sobrenatural, não temos como viver um avivamento espetacular com 3 horas de culto, não tem. Terça e domingo, não tem. Nós precisamos ter uma vida contínua com Deus, nós precisamos no nosso dia a dia estar vivendo algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Eu quero dar um testemunho da minha vida para vocês, para ver o que Deus está fazendo na minha vida. Eu estou fazendo um trabalho aqui em cima, no Vale dos Esquilos. Já relatei isso aqui. Onde eu cheguei lá, a mulher estava muito chateada, porque contratou uma empresa, pagou um valor exorbitante, e ela só teve a porrinhação. Por fim, ela falou assim: junta suas ferramentas e pode ir embora. E a empresa foi embora. E um amigo meu estava fazendo um trabalho para essa empresa, me chamou para fazer uns reparos bobos na parede. Eu fui lá, fiz os reparos, achei que ia sair, acabei de fazer os reparos, foi algo de R$600 o serviço que eu fiz lá. Eu estava indo embora, aí virei para ela e falei: olha, eu estou terminando aqui, serviço teu, dá uma olhadinha lá, vê se ficou ok. Ela foi lá, olhou, falou que ficou muito bom, agradeceu. Agora vem cá, tem mais esse aqui, orça aqui para mim, orça aquilo ali, orça aquilo lá, orça aquilo lá. Eu falei assim: meu Deus. E eu tinha outro compromisso, que eu estava acabando o serviço. Os irmãos que trabalham por sua conta sabem como é que funciona. A gente está terminando o trabalho, já começa a agendar outro, porque senão a gente fica uma semana, 15 dias em casa e não dá para ficar em casa parado. Aí eu falei assim: e agora, meu Deus? Aí eu falei com ela: olha só, eu posso até fazer, mas eu não tenho como ficar aqui direto não. Eu vou deixar um menino meu aqui, vou vir aqui 1 vez ou 2 vezes na semana, porque eu imaginava que estava terminando e a senhora me pediu para fazer mais coisas. Não, não tem problema não, você pode fazer teu serviço lá, mas eu quero que você continue aqui. Eu falei assim: amém. Amados, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou lá desde setembro do ano passado. Olha quanto tempo. E essa semana, a minha semana retrasada, ela falou algo que eu tive que me segurar. Ela virou para mim e falou assim: Eduardo, ela me chama de Seu José. Seu José, desde que o Senhor entrou aqui na minha casa, as coisas mudou.
Amados, eu não fiz nada demais. Sabe o que eu fiz? O que eu fui contratado para fazer. Fiz o meu trabalho. Só que coloquei aquilo que eu sempre coloco, aquilo que eu boto nas minhas mãos. Eu trabalho em obra há 30 e poucos anos. Trabalho com amor. Eu tenho amor naquilo que eu faço. Eu tenho a alegria de chegar na casa de qualquer um de vocês que está aqui, ver um cômodo destruído, um cômodo desarrumado, e sair dali e deixar aquilo bonito. Mas o que mais me alegra, o que mais me deixa feliz, é quando eu passo 5, 6 anos, que nem eu passei agora 8 anos, sem ir na casa da cliente. E eu cheguei lá, eu fiquei assustado, que eu olhei e eu falei assim, caramba, tá tudo perfeito. Tinha uma coisinha ou outra suja ali, que é normal, é do dia a dia, pessoa suja mesmo. Mas no todo, estava perfeito. Eu ainda brinquei com a dona assim, puxa, desse jeito o pintor morre de fome. 8 anos sem fazer nada, né? Mas graças a Deus ainda tem mais algumas coisas para me fazer lá. Então eu quero dizer para você uma coisa, amados. Você carrega algo muito precioso dentro de si. Eu e você carregamos algo muito precioso. Onde as pessoas estão... Qualquer tipo de profissão, seja ela qual for, você é um espelho onde as pessoas estão te observando. E quando você age com amor naquilo que Deus coloca na tua mão, porque Deus colocou um dom em cada mão aqui, em cada mão de cada pessoa Deus colocou um dom, Deus colocou uma habilidade, e você tem que pegar isso com amor. E se você está tendo alguma dificuldade, pede ao Senhor sabedoria, que Ele vai abrir a tua mente e vai colocar lá dentro. Eu estou falando porque Deus pegou uma pessoa que eu não era para dar certo em nada, amados, nada, até que eu ouvi uma palavra de um pregador que ele pregou assim, que fala na Bíblia assim, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amado, quando eu ouvi isso, fez assim, um estalo na minha vida. Eu posso todas as coisas? Aí eu comecei, como é que eu posso fazer para fazer todas essas coisas? Aí eu comecei a buscar uma pessoa que tem a quinta série, não completa totalmente. Eu comecei a orar a Deus, pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. Eu comecei a colar com pessoas que sabiam mais do que eu, que conhecia, e comecei a observar como é que eles trabalhavam, como é que eles faziam. Aquelas pessoas que a vida dava certo, eu comecei a observar por que a vida daquelas pessoas dava certo, e a vida da minha família estava naquela situação difícil. Eu falei assim, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu vim de um lar de pai e mãe separado. Meu pai saiu de casa, eu tinha 13 anos de idade. Virou para mim e falou assim, eu não me esqueço disso até hoje, amados. Virou para mim e falou assim, meu filho, a casa está sob a sua responsabilidade. Um menino de 13 anos de idade. Eu já ajudava meu pai. E, amados, ali naquele dia, o chão para mim se abriu. Porque eu amava demais meu pai, eu amava demais a minha mãe, a minha família. Era tudo que eu tinha ali, o chão se abriu. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Minha mãe entrou em depressão, ficou doente. Minha mãe só chorava. Minha mãe começou a frequentar centro espírita. Nessa época eu não era cristão. E eu falei assim, meu Deus, o que vai ser de nós? E foi aí, amados, que eu comecei a olhar e falei assim, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Não tive uma referência dentro da minha casa, mas eu tive uma referência com meu avô e com a minha avó, que eles eram 2 casal de velhinhos, mas meu avô tratava minha avó com um carinho tão grande, e minha avó tratava meu avô com um carinho tão grande, que eu falei assim, eu falei com Deus, Senhor, eu quero isso para a minha vida.
O dia que eu achar uma esposa, eu quero uma esposa assim. Eu quero ter uma vida assim. Amados, e quando eu namorava, eu observava na menina, eu criei uma, vamos dizer assim, eu especifiquei, eu quero uma menina assim, seja desse jeito. E comecei a namorar. Por quê? Porque o homem, ele olha rosto, ele olha aparência. A mulher também olha o rosto, olha a aparência. Ah, a menina é bonita, o rapaz é bonito. É assim, não é? Que a gente olha. Não olha uma coisa: o caráter dele e o caráter dela. Só que tem um detalhe: ao longo da vida, a beleza acaba. Aquele rapaz formoso, bonitão, começa a ficar velho, cansado. A esposa também, aquela menina bonita, linda, maravilhosa, começa a ficar com o cabelinho branco, a pele começa a ficar enrugada. E eu pergunto para você, igreja, o que conta nisso? O que vai ficar nisso aí? O que prevaleceu? O que vai fazer o casal ficar de pé? É o caráter dele e o caráter dela. É uma vida que foi constituída ao longo de uma vida de respeito, de amizade, de carinho. Eu sei, amado, que existem muitas mulheres mais bonitas que a minha mulher. E sei também que existem muitos homens mais bonitos do que eu. Mas Deus colocou eu na vida dela e ela na minha vida. E eu sou grato a Deus por isso. Porque é uma companheira. É uma companheira. Aqui nesse ministério eu não passei por isso. Mas no outro ministério, às vezes, 1h da manhã, 2h da manhã, nós estávamos dando aconselhamento. Nós estávamos em casa de família com problemas, com dificuldade. E eu chegava em casa, minha esposa já estava dormindo, e ela falava assim: onde você estava? Eu estava em tal lugar, assim, eu estava preocupada contigo. E quando eu via ao meu lado companheiros de ministério de anos e anos e anos e anos, chegava em casa, era briga. Aí no dia seguinte eu ia para a igreja: puxa, rapaz, aquele negócio lá que nós fomos resolver lá me trouxe um problema lá em casa danado. Minha mulher não acreditou de jeito nenhum que eu estava lá, brigou comigo. Me ajuda. E eu falava assim: Senhor, muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Uma companheira, uma amiga. Hoje, ela ainda não serve ao Senhor. Mas eu creio que um dia ela vai servir. E eu creio que se ela não chegar a congregar aqui conosco, eu creio que Deus vai levar ela, vai salvar ela. Porque eu tenho falado do amor de Deus. Eu tenho pregado. Esses dias aconteceu algo assim tão maravilhoso, porque me chamaram para estar pregando, e vocês sabem como é que é a nossa vida, é um corre-corre. Eu cheguei em casa mais cedo, sentei no sofá, comecei a estudar a palavra, para estar levando a palavra. Aí ela falou assim: você vai pregar hoje? Eu falei assim: vou. Ah, que legal. Aí ela foi lá para o quarto. Aí minha sogra chegou, aí eu levantei e fui para o meu quarto, porque eu precisava de silêncio. Aí ela fechou a porta do quarto, eu preparei a palavra, saí. Aí dei tchau a ela estava sentada no sofá. Aí eu fechei a porta. Na hora que eu ia saindo assim, o Espírito Santo assim, falou para mim assim: vai lá, pergunta a ela que dia que ela vai vir ver você pregar. Aí eu voltei e falei assim: vem cá, que dia que tu vai lá me ver pregar? Eu falei assim: eu vou, pode deixar que eu vou. Está vendo, amado, como Deus faz? É só a gente se entregar. É só eu fugir disso aqui muito, porque não é fácil estar aqui na frente pregando. Quem prega sabe disso. Não é fácil. Você está preparando uma palavra para trazer para os irmãos. A gente tem uma vida corrida. A gente tem dificuldade.
As mesmas dificuldades que cada irmão aqui tem, a gente tem também. Nós não somos especiais em nada. O que às vezes nos diferencia um dos outros é aquele que busca mais e aquele que busca menos. Aquele que busca mais vai receber, aquele que busca menos vai receber. Então, é isso que a gente tem que aprender, a buscar mais, abrir o nosso coração e falar assim: Senhor, entra, faz a tua vontade na minha vida. É falar: Senhor, eu sou teu. Hoje nós estamos aqui correndo para um lado para o outro, para adquirir bens, para comprar uma casa, para ter um dinheiro no banco. Amados, essa guerra aí fora está gritando. Eu não sei você se tem acompanhado, mas eu tenho acompanhado. A coisa está ficando séria. Como foi falado aqui nesses dias, o cenário está sendo preparado para a vinda do anticristo. Enquanto eu e você estamos preocupados com casa, com carro, com conta no banco, amado, o Senhor volta, hoje. Como é que está a nossa vida? Como é que nós estamos diante do Senhor? Isso que nós temos que se preocupar. Mas aí você vai falar assim: mas a minha vida, eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou buscar a presença do Senhor, nós já vamos chegar aqui. E eu quero te dizer algo tremendo, tremendo, tremendo. Eu tenho vivido isso na minha vida e creio que alguns irmãos aqui também têm vivido isso. Quando nós facilitamos a vida do nosso irmão, quando nós se voltamos para o Senhor e fazemos a vontade do Senhor, o Senhor está trabalhando no nosso projeto. No nosso projeto. Aquilo que eu e você pensa assim: puxa, eu não vou conseguir, está difícil esse negócio, como é que eu vou fazer? De repente, do nada, as coisas ficam tudo assim, Como é que isso aconteceu? Milagre de Deus. Milagre, amados, não se explica. Milagre se vive. E para viver o milagre, eu e você temos que acreditar. Amado, nós estamos vivendo dias que o evangelho está natural. Todo mundo é cristão. Todo mundo ouve um louvor gospel, louva, fala. Amado, já acha que está salvo. Não tem uma vida com Deus. Não busca a presença de Deus, não deseja a presença de Deus. A palavra do Senhor, ela vai dizer que nós temos que buscar a presença dEle, assim como a corça anseia por água. Você não tem sede? Tem hora que você não tem sede, aquela sede que você não quer nada, não quer refrigerante, não quer suco, não quer limonada, não quer nada, você quer água. Você tem sede de água, é a água que vai matar a tua sede. Então eu quero dizer para você nessa noite, é Jesus que vai matar a tua sede, é Jesus que vai saciar esse sentimento que você tem dentro do teu peito. Esse vazio que se encontra dentro do teu peito, é o Senhor que vai saciar. Não é homem, não é mulher, não é nada, não é bem material, não é nada, não é casa bonita, não é carro, não é conta no banco, porque eu conheço pessoas que têm situações boas, têm carros bons, moram em boas mansões, têm uma conta fabulosa, têm um salário melhor ainda, e são vazios. Uma pessoa está doente, uma pessoa está prestes a morrer, ela entra em desespero, porque não conhece Jesus. Não conhece Jesus, porque quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira. Nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui por um momento. Hoje eu estou aqui pregando para vocês, amanhã pode chegar uma notícia que o Eduardo faleceu, assim como o nosso irmão Sebastião. Uns dias atrás ele passou por aqui, chegou até ali, me cumprimentou na mão, me abraçou. Passado um tempo ele foi internado e agora não se encontra em nosso meio mais.
É algo muito sério. As pessoas falam assim: mas eu estou escutando que Jesus vai voltar há não sei quantos anos. Eu estou escutando que Jesus vai voltar, que Jesus está às portas. Amado, se você deitar hoje e não acordar amanhã, o Senhor voltou para você. Então não podemos brincar, não podemos ficar aquém. O Senhor quer algo mais na minha vida e na tua vida. Mas para isso é preciso que eu e você se entregamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Às vezes você quer alguma coisa para você. Você quer comprar um carro, uma casa, ou construir algo, mas para isso você tem que empregar uma força além daquilo que você já está empregando. É verdade ou não é? Para eu conseguir aqui, eu vou ter que trabalhar como eu já fiz isso, quando eu estava construindo a minha casa. Eu trabalhava durante a semana, e no finalzinho do dia eu ia para a casa onde hoje eu moro, eu ia levantar a parede, eu ia fazer as coisas, ou quando eu não ia para lá, eu ia fazer um biscate para adquirir recurso, para comprar material. E com isso, amados, eu ficava muito cansado, porque eu levantava cedo, ia dormir muito tarde, saía de um trabalho 5 horas, e ia para o outro, ficava até 10, 11 horas da noite trabalhando, e isso às vezes todo santo dia, para construir a minha casa. Foi necessário o quê? Eu empregar uma força maior do que eu já estava empregando, para eu obter o meu resultado. E na nossa vida espiritual não é diferente. Não é diferente. Nós queremos uma igreja viva, nós queremos uma igreja incendiada pelo poder de Deus. Precisamos se entregar mais ao Senhor, precisamos buscar o Senhor pela madrugada, precisamos estar lendo a Bíblia. Isso, amado, não vai brotar dentro de mim, dentro de você, um desejo sobrenatural de estar lendo a Bíblia, não. Nós vamos ter que fazer força para isso. Porque muitas das vezes o entretenimento nos afasta de Deus, o entretenimento nos distancia. Mas Deus quer algo mais na minha vida e na tua vida. Você quer prosperar? Você quer ter uma vida tranquila? Você quer ter uma vida de paz? Busca o Senhor, se entregue ao Senhor. Nós vamos ler aqui agora, lá em 2 Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Crônicas 14. Segunda Crônicas 7,14, perdão, que essa Bíblia é nova, eu estou tendo dificuldade aqui. Segunda Crônica 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Porque agora tenho escolhido e santificado esta casa, para que esteja nela o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão fixos ali para sempre. Amém, amados? A palavra do Senhor, ela nos diz que se eu e você se converter dos nossos maus caminhos, se humilhar e buscar a face do Senhor, que Ele ia olhar por mim e por você. E Ele está nessa casa. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que está falando.
é a palavra de Deus, que eu vou estar ali. E os meus olhos, os meus ouvidos vão estar atentos a vossas orações. Olha que coisa tremenda, amados. Olha que coisa tremenda. Os meus olhos e os meus ouvidos vão estar atentos a vossas orações. Amados, nós temos que acreditar mais na palavra do Senhor. Porque o que acontece? Quando eu me converti, quando você se converteu, nós tínhamos um tipo de fé. Quem concorda? Amém ou não amém? Nós tínhamos um tipo de fé. Mas ao decorrer do tempo, parece que essa fé, ela foi se esfriando. Talvez os problemas do dia a dia, talvez as dificuldades do dia a dia, talvez aquilo que nós viemos à casa do Senhor e pedimos: Senhor, abençoa a minha vida nessa área, e nós não vimos nada acontecer. Deus não mexeu naquela situação que nós queríamos que Ele mexesse. E isso traz dentro de mim, dentro de você, uma frieza espiritual. Porque nós falamos assim: puxa, eu estou orando a Deus, para Deus me dar isso aqui, estou fazendo a vontade de Deus, mas não está acontecendo nada. Aí começa a vir aqueles pensamentos: está vendo? Ficou bobo na igreja? Repreende esse tipo de pensamento, amados. Sabe por quê? Porque se Deus não te deu, porque não era para dar. Às vezes você quer, Deus não te dá, você fica chateado. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. Eu já fiquei chateado com Deus, eu já fiquei aborrecido com Deus, porque eu pedi uma coisa ao Senhor, eu jejuei, eu orei, eu clamava a Deus pela madrugada, eu ouvi os pregadores falar: se você botar diante do Senhor e você pedir, Deus vai te dar. E eu orava, eu pedia, eu clamava e nada acontecia. Eu já falei aqui, o meu sonho era ser motorista de ônibus. E eu queria trabalhar como motorista. E para trabalhar de motorista tinha que entrar de cobrador. Tinha que trabalhar um período de cobrador para depois entrar de motorista. Não é igual é hoje. Hoje mudou tudo. Hoje tu vai lá, tira a carteira, acho que é D, não é, amado? Carteira D para onde? Você vai lá, tira, você passou, você vai numa empresa aí, você consegue. Porque está com carência de motorista. Principalmente se você for um cara sério, for uma pessoa séria, de compromisso, de hora, você está empregado. E eu orava a Deus, eu pedia a Deus: Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, era o meu sonho, e orava, amado, eu jejuava de 6 da manhã às 6 da tarde, eu ia a pé lá do Rivete, lá em cima do Vicente Rivete, eu ia a pé até na Cascatinha e voltava a pé, às vezes orando, pedindo a Deus, e Deus não me deu. E o que aconteceu? Eu fiquei chateado com Deus, fiquei aborrecido com Deus. Mas sabe por que Deus não me deu? Porque Ele tinha algo melhor para mim. Hoje, amado, eu sou dono do meu negócio. Hoje eu dirijo, mas eu dirijo para mim. Hoje eu vejo como o amado ali trabalha de motorista. Ele, não sei se ele trabalha para a empresa, se trabalha por conta própria, mas existem regras a ser cumpridas. Lá dentro de uma empresa existem pessoas querendo puxar o teu tapete, querendo te prejudicar. Você às vezes, muitas das vezes, está fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, mas tem pessoas querendo te prejudicar. E Deus estava querendo me livrar dessa situação, e eu, na minha tolice, não, eu queria porque queria. Mas hoje Deus me mostrou: está vendo, meu filho? Por que eu não te dei aquilo que você me pediu? E o que aconteceu comigo, amado, deve ter acontecido com cada um de vocês que está aqui, que já fez alguma experiência com Deus, que já pediu a Deus algo e Deus não deu. E eu tenho certeza que Deus já te mostrou por que Ele não te deu. Eu tenho certeza que Ele te mostrou por que Ele não te deu. E quando Ele me mostrou por que Ele não me deu, sabe o que eu falei? Senhor, me perdoa. Me perdoa pela minha ignorância. Eu não sabia que o Senhor tinha algo especial para mim. O Senhor tinha algo maravilhoso, porque hoje eu amo o que eu faço. E eu sou uma pessoa que não dá para eu fazer a mesma coisa todo dia.
Não dá para eu fazer, me cria uma ânsia, uma coisa esquisita. Eu sei que tem profissões aqui que todo dia é aquela mesma coisa, mas para mim não dá, porque Deus, cada um é de um jeito. Se todo mundo fosse igual eu, já pensou? Ninguém ia fazer nada repetitivo, certo? Então Deus dá a cada um talento, cada um dom. E eu tive esse dom, eu não consigo fazer uma coisa, a mesma coisa todo dia, aquilo me causa um mal-estar terrível. Eu preciso de algo novo, eu preciso de desafio todo dia. Porque na obra você tem desafio. Às vezes eu chego na casa da irmã, tem um problema sério lá que ninguém resolveu. Deus me dá a luz, eu vou lá e resolvo. Aí ela me indica para outra, que chega lá tem um problema pior ainda. Eu falo assim, meu Deus do céu. E lá eu vou quebrando a cabeça, sabe? E isso, amado, para mim é bom, porque me motiva, me ensina. Eu vou aprendendo cada vez mais. E o Senhor tinha isso para a minha vida. Então eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor. Eu não sei aquilo que, sabe, tem apertado o teu coração. Aquilo muitas das vezes que tem tirado o teu ânimo, o teu vigor, a tua fé. Tem abalado a tua fé, eu não sei. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que tem abalado a sua fé. Mas nessa noite, o Senhor está quebrando cadeias aqui dentro. O Senhor está quebrando aqui tudo aquilo que me impede, te impede de viver o sobrenatural. Tudo aquilo que nos afasta dele. Porque o Senhor, ele tem algo grande. Ele tem algo grande para mim e para você. Mas para que eu e você possa chegar e adquirir esse algo grande, nós temos que se aquebrantar diante do Senhor. Como diz a palavra, se humilhar. Senhor, se há em mim algum caminho errôneo, se há em mim alguma coisa que eu estou fazendo que me atrapalha, que me impede de viver o sobrenatural, Senhor, me mostra, Senhor, me dá força para que eu possa parar com essa atitude, para que eu possa mudar e para que eu possa empregar uma força maior para que eu possa viver o sobrenatural. Enquanto eu e você estivermos fazendo as mesmas coisas, nós não vamos ver o sobrenatural de Deus agir. O Senhor fala que tudo é possível àquele que crê. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Diz a palavra de Deus que ela ficou 12 anos com aquele sofrimento. Eu acredito que aquela mulher, ela tem empregado tudo aquilo que ela entendia que podia trazer cura para ela, porque diz a palavra de Deus que era uma mulher que tinha posse, que ela tinha dinheiro, então ela podia pagar. Então ela ouvia falar assim, aquele médico ali, ele resolve. Ela chamava o médico, pagava ele e fazia o que tinha que ser feito e não melhorava. Aí ela ouvia falar que tinha outro, tem outro lá. Ela corria lá, ia lá, chamava ele, quanto é que é X? Então o que eu tenho que fazer? Não fazia nada. Mas um dia, amados, assim como eu falei aqui, que uma terça-feira, um domingo, vai vir um pregador aqui e vai falar algo na tua vida que vai dar um start, e você vai mudar. Você vai falar assim, por que eu estou fazendo isso há tanto tempo? E por que eu não mudei há tanto tempo? E aquela mulher ouviu falar de quem? De Jesus. Ela ouviu falar de um homem que poderia curar aquela enfermidade em que ela estava. Ela ouviu falar de um homem que podia mudar a história dela. Nós estamos ouvindo falar que Deus muda a história, que Deus muda cativeiro. Por que nós não estamos mudando? Por que nós não estamos vivendo o sobrenatural de Deus? Eu sou do tempo, amados, que se a pessoa chegava na igreja doente, saía curado. Eu já vi paralítico chegar numa cadeira de rodas e sair andando. Hoje nós não vemos mais, porque falta a atitude nossa, falta a atitude de buscarmos ao Senhor com intensidade e botar o Senhor ali e falar, Senhor, olha só minha irmã, abençoa ela, cura ela e o milagre acontecer. Eu fui num culto na roça que eu fiquei assim, sabe, impactado. Eu cheguei lá, as irmãs chegavam na igreja, os homens chegavam na igreja de bicicleta,
chinelinho de dedo, as irmãs com aquela saia comprida, com remendo aqui na saia, os homens com remendo na calça. E eu falei assim, um povo simples, humilde. E eu fiquei ali, sabe, prestando atenção naquele culto. E quando aquele culto começou, amado, o fogo desceu. A presença de Deus foi real. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto uma coisa igual àquela. Eu nunca tinha visto um mover de Deus sobrenatural ali naquele lugar, num local de pessoas simples, humildes. O pastor não sabia nem falar direito. E o Senhor abriu ali, fez maravilhas naquele culto. Eu fiquei assim, eu saí dali impactado. Eu saí dali impactado. É isso que precisamos para a nossa vida. Senhor, nós temos que falar assim, Senhor, eu não quero mais viver o natural, eu quero o sobrenatural de Deus, porque Deus é sobrenatural. Se você vir na igreja, no teu natural, vim aqui louvar, vim aqui não entregar de todo o teu coração o teu louvor, a tua gratidão ao Senhor, amados, você não vai viver o sobrenatural. Eu não vou viver o sobrenatural. Precisamos ir além, precisamos desejar, falar, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, é igual aquela criança birrenta, que fala assim, mãe, eu quero, mãe, me dá. Nós temos que ser assim com o Senhor, amados, porque o Senhor, Ele vai abrir a janela do céu e vai derramar bênçãos sem medida na nossa vida. Já imaginou, amados, nós estamos aqui glorificando ao Senhor, chegar uma pessoa ali, inválida, paralítica, ou com algum problema de saúde, e a gente orar e o milagre acontecer? Olha que coisa maravilhosa. Precisamos desejar isso, precisamos querer isso. Eu tenho falado lá na célula, com a pastora Graça, com a pastora Geralda, que nós precisamos testemunhar de alguns milagres que Deus tem feito lá no nosso meio. E a pastora Graça está ali, ela é testemunha disso. A pastora Geralda não está aqui, o pastor Jeremias também, mas o Jefferson está. O Jefferson está. E nós temos orado, amado, para pessoas que estão enfermas, estão com dificuldades. E eu tenho um amigo que convive comigo há mais de 30 anos, um amigo muito querido, e ele me relatou que a esposa dele foi internada, está com diabetes muito alta, e ela teve que amputar um dos dedos do pé, mas o médico estava preocupado dele amputar e aquilo continuar, não parar. E ele também estava assim muito preocupado e me falou aquilo. E eu falei assim, Carlos, eu vou estar orando pela vida da tua esposa. Vou estar botando lá no grupo de oração da igreja, vou estar orando pela vida dela, para que Deus possa estar entrando com providência na vida dela. E naquele mesmo dia que eu falei com ele, na noite foi a célula, e nós colocamos o nome dela lá e oramos por ela, clamamos por ela, né, pastora Graça? Nós clamamos por ela. E quando foi semana passada, eu liguei para ele e falei, como é que tá a esposa? Ela tinha recebido alta, estava no hospital fazendo uns curativos lá, recebeu alta, foi para casa, e eu perguntei para ele como é que estava ela, como é que estava a recuperação dela, e ele disse para mim que o ferimento está cicatrizando, não está tendo mais inflamação, que tudo está correndo bem. Amados, ali eu vi a mão de Deus agindo. Eu vi a mão de Deus agindo. Sabe, precisamos não levar o evangelho natural. O evangelho não é natural, o evangelho é sobrenatural. O Senhor, Ele está aqui. Não pense você que quando você não está aqui, quando você está na sua casa, quando você está indo para o seu trabalho, para a sua escola, você está sozinho, não. A palavra do Senhor, ela nos garante que tem anjos ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo o mal, de toda a perseguição maligna. Eu não sei se você já percebeu, se você já sentiu, mas eu já senti esses dias mesmos. Eu estava relatando lá na célula, acordei de manhã bem,
Fui em casa almoçar, quando eu cheguei estava bem, mas quando eu saí, eu ia estar visitando uma cliente, eu saí, mas saí com um mal-estar terrível. Eu nunca tinha sentido aquele mal-estar, uma coisa estranha, e um peso aqui no ombro, parece que estava pegando aqui assim, ó, e apertando. Isso é opressão maligna. Quando acontece isso, é opressão maligna. Quando você sente um peso aqui, ó, te apertando, parece que vai te focar. E uma angústia, mas eu não tinha motivo para ter angústia nenhuma. Estava tudo bem. Tem as dificuldades, tem os problemas, mas estava assim, tudo sob controle. E de repente o Senhor falou assim: ora, eu estava ali no Binô, não sei quem conhece. Eu estava ali no Binô, eu comecei a orar ali. Eu comecei a repreender ali, eu estava dirigindo, amados, presta atenção no que eu estou falando. Eu estava dirigindo. Não estava em casa de joelho, eu não estava no meu quarto, eu estava dirigindo. E eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, repreende esse mal-estar, repreende essa presença maligna. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que eu estou sentindo isso, mas repreende, Senhor. E comecei a clamar. Amados, eu fui clamando daqui até na 13 de maio. Quando chegou na 13 de maio, eu entreguei a minha oração e segui, porque ali o trânsito é mais intenso, eu fiquei preocupado. E ali eu entreguei a oração e fui para estar com a cliente. Aí eu fui, conversei com a cliente, fechei o negócio com ela, conversamos um pouco lá, e eu saí. Quando eu estou no corredor do prédio, eu não estava sentindo mais nada. Não estava sentindo mais nada. E eu falei assim: Senhor, o Senhor às vezes Ele quer nos ensinar, Ele quer nos mostrar coisas no mundo espiritual que muitas das vezes a gente está distraído. Eu falo isso porque eu sou distraído para essas coisas. Eu não sou aquele cara, vocês olham assim: pô, irmão Eduardo é espiritual. Não, amado, eu sou igual a você. E eu ainda tenho um agravante, que eu sou muito distraído. Eu, para a pessoa me dar uma pernada, é muito fácil. Eu sou muito bobo. Se tu me falar uma mentira, eu vou cair igual patinho. Mas o Senhor, Ele me mostra. Aqueles que chegam com artimanhas, o Senhor lá na frente Ele me mostra: olha, cuidado. Sabe por quê? Porque eu não guardo maldade. Se você quiser falar alguma coisa comigo, tem pessoas que jogam indireta. Está perdendo teu tempo. Está perdendo teu tempo. Para falar comigo tem que ser assim: ó, aqui é verde, aqui é azul, beleza? Beleza. Não joga indireta não, está perdendo tempo. Eu não capito isso. A minha esposa fala muito isso: tu não tem maldade. Eu não tenho que ter. Eu não tenho que ter, sabe por quê? Porque é Deus que me guarda, é Deus que me livra. Aquele que está agindo comigo, se eu estou agindo contigo com sinceridade, não tem como você agir comigo com falsidade. Se você está agindo com o servo de Deus com falsidade, o Senhor está vendo. O Senhor está ali, está observando aquela situação. E Ele não vai me deixar envergonhado. Porque o Senhor já me mostrou várias situações em que as pessoas estavam armando para mim, e para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para minha não, mas para a honra e glória dEle. Ele não deixou que eu caísse. Ele abriu os meus olhos e falou assim: olha, isso aí é uma armadilha. E eu falei assim: será, Senhor? É uma armadilha. E eu busquei o Senhor e o Senhor me mostrou e me livrou daquela armadilha. Então, amados, creia que o Senhor está contigo a todo dia, a todo instante, a toda hora. E eu vou te falar uma coisa aqui mais importante. Existem momentos na nossa vida em que é só eu e Deus. Não tem marido, não tem esposa, não tem pastor, não tem filho, não tem ninguém. É você e Deus. Então eu quero dizer, preserve essa relação entre você e Deus. Porque naquela hora que o Senhor apontar nos céus, você está em livre acesso com o Pai. Você está ligado com Ele, você vai sentir Ele. A palavra de Deus diz que a vinda do Senhor será como os dias de Noé. O que eles estavam fazendo? Festejando, dando-se em casamento, farreando,
O Senhor falou com os animais: vem para a arca. Os animais foram. Falou com a família de Noé: entram na arca. Todo mundo entrou na arca. Não estava chovendo não, amados. Estava normal. O tempo estava normal. A gente às vezes imagina, começou a chover. Não. Estava chovendo não. Quando todos entraram na arca, quando todos se acomodaram, o Senhor foi lá e fechou a porta. Passado um tempo começou a chover. Aí o povo estava lá casando, dando-se em casamento, em suas festas. Isso é só uma chuvinha, Milena, daqui a pouco para. É só uma chuvinha, daqui a pouco vai parar. E começou a chover 1 hora, 2 horas, 3 horas, como acontece aqui na cidade, né? Aí começou a levantar as águas, e o pessoal começou a dizer: epa, o negócio está ficando sério. Mas daqui a pouco para. Mas tinha uns que ficou assim: pô, será que vai parar mesmo? Não para de chover, rapaz. A água está levantando já, ó. Já cobriu lá aquela montanha lá, daqui a pouco está cobrindo essa daqui. E começou a chover, chover, chover. E não parava de chover. Daqui a pouco encheu tudo. E eles diz a palavra de Deus que eles batiam na porta: Noé, Noé, abre a porta, Noé, abre a porta, Noé, eu quero entrar, não nos deixe morrer aqui. O que Noé falou? Eu não posso abrir, porque não fui eu que fechei a porta. Sabe por que Deus não deixou Noé fechar a porta? Porque se ele olhasse para aquele povo perecendo, Noé ia abrir a porta para aquele povo entrar. Deus, conhecendo o coração de Noé, ele foi lá e fechou a porta, porque Deus deu tempo do arrependimento. Deus está dando tempo do arrependimento para eu e você estar voltado ao Senhor, olhar para a nossa vida espiritual, consertar tudo aquilo que precisa ser consertado, porque o Senhor está às portas. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, não sei, só o Senhor sabe. A palavra de Deus diz assim: vocês fazem plano, vocês falam assim: amanhã eu vou lá, marca a obra com o Rian ali, né, Rian? Rian, quarta-feira eu vou lá contigo, tá? Aí o Rian: beleza. Se o Senhor voltar, se eu morrer, não vou estar lá. Quanto nós deveríamos dizer assim: se o Senhor permitir, eu estarei lá. Amém? Porque a minha vida e a tua vida está nas mãos do Senhor. O meu levantar e o teu levantar está na mão do Senhor. Se o Senhor não nos permitir levantar, amanhã nós não levantamos. Amado, é muito lindo quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Deixamos Ele guiar nossos passos. Deixamos a nossa vontade de lado. E Ele vai agir, e vai agir com sobrenatural. Eu quero despertar aqui na igreja algo para que vocês venham pensar sobre isso aí, e vocês venham praticar na sua vida. Eu falei nessa linha de oração ali, que nós vamos estar começando a intensificar nossas orações para cura, para milagre, para que Deus possa estar avivando essa igreja de uma forma sobrenatural. Mas eu quero algo mais. Eu quero que nós ficamos atentos ao milagre, Milene. Ao milagre. Sabe por quê? Muitas das vezes Deus faz milagre na minha vida e na tua vida e nós nem percebemos. Nem percebemos. Nem agradecemos a Deus. Eu estou tendo um hábito agora, amados, que já era para ter tido há muito tempo. O que eu estou falando com vocês, eu estou falando de algo que eu estou vivendo, estou presenciando. Assim como muitas das vezes o pastor Adilson menciona aqui de algo que ele está vivendo, que ele está vivenciando. Mas só vai viver, só vai presenciar aqueles que querem coisas novas do Senhor, aqueles que chegarem ao Senhor.
E eu tenho falado com o Senhor: Senhor, eu quero ver o milagre acontecer. E uma coisa que eu tenho feito, agradecer ao Senhor por tudo. Tudo. Tá bom? Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa luta, obrigado por essa vitória. Se eu estou passando uma prova muito difícil, eu peço sabedoria ao Senhor para Ele me dar, para eu passar por aquela vitória, por aquela batalha. E eu tenho agradecido ao Senhor por tudo. E o Senhor tem me feito ver o milagre acontecer, tem me feito ver a mão dele agir, porque é coisas que eu não conseguiria fazer. O outro lado não conseguiria fazer para me ajudar. É a mão de Deus agindo. É a mão de Deus entrando lá no coração da pessoa e mudando. E mudando. Eu fiz um trabalho para uma cliente há um tempo atrás e ela ficou me devendo um valor bem significante. Ela falou que ia me pagar, começou a pagar. Dezembro do ano passado ela parou. E eu sou péssimo para cobrar. Péssimo. Eu não gosto de cobrar ninguém. Eu acho o seguinte: meu pai me ensinou uma coisa. Meu filho, você não é obrigado a falar que vai. Mas a partir do momento que você falou que vai, você já é obrigado a ir. Meu pai falava muito isso comigo. Por quê? Ele me pressionava, eu falava assim: não, eu vou, pai. Chegava na hora, eu não ia. Aí meu pai já tinha dado a palavra dele com a outra pessoa lá. Ia estar fazendo determinado tipo de serviço. Eu não ia, meu pai não ia, o serviço não era feito. Meu pai chegava lá, o homem descascava meu pai. Meu pai passava vergonha por causa de mim. E aí um dia ele falou comigo assim: vem cá, senta aí. Olha, você não é obrigado a fazer nada. Nada. Mas se você falar comigo, eu vou, eu estou acreditando que você vai. Se você não for, você está fugindo da sua palavra. A gente não tem dinheiro. E sem palavra, a gente não vai a lugar nenhum. Amado, aquilo foi como um tapa na minha cara. Nunca mais eu falei com meu pai que eu ia e eu não ia. Tu vai? Vou. Tu vai? Não. Por quê? Quando a gente fala que vai, a outra parte está contando com a gente. A gente vai. E assim é no mundo espiritual. Nós temos que ter uma palavra só, uma atitude só, para que Deus possa agir na minha vida e na tua vida. Tendo essa atitude, o inimigo não tem poder de entrar e fazer bagunça na nossa vida. Porque muitas das vezes o inimigo ele entra e faz bagunça por causa de mim e de você. Porque o diabo ele não tem poder para entrar na minha vida e na tua vida, se eu e você não abrir a porta. Porque muitas das vezes ele entra e tenta fazer gracinha, sabe por quê? Porque eu e você deixam uma portinha aberta. Aí eu deixo essa brecha aqui, eu vou entrar. Mas a partir do momento que você identificou essa brecha e fechou, ele não faz mais nada. Então que essa palavra hoje venha te motivar a mudar os teus hábitos, a mudar a tua postura diante do Senhor, a você falar com Deus, não sou eu que vou direcionar você não, é você com Deus. Vai falar assim: aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso mudar para a minha vida ser transformada? Eu quero a minha vida transformada. Quem quer a vida transformada aqui? Levanta a mão. Eu quero a minha vida transformada. Eu quero a minha vida modificada. Eu não quero ser o mesmo Eduardo que quando eu entrei aqui e quando eu for embora. Para a glória do Senhor, tá, amados? Para quando o Senhor fala assim: vem, meu filho. E daqui a pouco eu estou voltando para casa. Vocês pensam? Eu tenho um desejo muito grande no meu coração. Muito grande. Se o Senhor virasse para mim e falasse assim: meu filho, tu quer ficar ou tu quer vir? Se falasse para tu, Ana Paula, tu quer ficar ou tu quer vir? O que tu falaria? Ir, né? Sabe por quê? Aqui é só tribulação. Aqui é só tribulação. Tem gente que fala assim: o Raul vai ficar chateado comigo. O Raul vai ser assim: eu não volto agora não, porque eu vou casar ainda. Não. Mas eu também pensava assim, Raul. Não está errado de pensar não, está certo, é isso aí.
mas não tem algo melhor que estar no céu. Não tem casamento, não tem carro, não tem casa, não tem conta no banco, não tem a melhor casa, o melhor lugar, não tem. Porque Jesus disse o quê? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ainda falou mais, eu vou para o Pai. Meu Pai trabalha até agora, e eu vou para lá para preparar morada. Amados, você já parou para pensar? Se ele vai parar para lá para preparar moradas, é porque tem muita gente para ir para lá. Quando Jesus foi, ele falou que ia para lá para preparar lugar, para vos preparar lugar. Tu imagina como é que não deve ser lá? Tu imagina? Eu não sei de quantos irmãos aqui já viu no YouTube umas imagens que vem mostrando o céu, né? Aquelas ruas, aquilo ali é uma coisa que vai na mente do homem, ele acha aquilo ali e coloca aquilo ali. Não é bonito? Você não fica, eu não sei você, mas eu me vejo ali dentro. Eu me vejo entrando ali. Eu me vejo andando ali naquele jardim. Se o homem, com a sua pequenez, conseguiu fazer aquilo ali, tu imagina no natural, na glória, como é que não deve ser? Como é que não deve ser? Se você parar, eu não sei se você já teve essa oportunidade, você parou, já começou a contemplar a natureza? Você já começou a contemplar a terra, as montanhas, o céu, o mar? Já começou a fazer isso? Se você começar a olhar para isso, começar a imaginar, você vai ver o tamanho do poder de Deus. Que coisa maravilhosa! Que é um lugar que eu sinto a presença de Deus. Quando eu chego na praia, no mar, eu sinto a presença de Deus ali, amados. Como é que pode juntar um montão de água num lugar e aquela água não subir, não sair? É poder de Deus. É poder de Deus. Eu falei para uma cliente, ela falou assim: ai, que nojo, Eduardo. Nós bebemos a água que nós damos descarga no vaso. Muitos aqui vão fazer: que isso, Eduardo? Você está ficando maluco, está ficando velho, está ficando maluco. Bebemos a água que nós damos descarga no vaso. A água que nós damos descarga, ela vai para o rio. Do rio ela vai para o mar. Do mar ela passa pelas pedras, vai filtrando, volta lá pela montanha. Há um ciclo. Há muitos que falam que a água vai acabar, não vai. A água não acaba, sabe por quê? A água é vida. A água é vida. Se a água acabar, acabou a população. Nosso corpo, eu não sei quantos por cento de água, a varoa ali que está, a Ana Paula, né? Quantos por cento de água é no nosso corpo? 70%. Hã? 70% do nosso corpo é água. É água. Olha quão grande Deus é. Ele já fornecia a reciclagem. O homem veio criar isso há pouco tempo, há poucos anos. Mas Deus já fazia a reciclagem da água. A água já era reciclada. Esse é o poder de Deus. Então eu fico imaginando como é que não deve ser lá na glória. Quer fortalecer a tua fé? Quer fortalecer o teu ânimo? Senhor, eu vou ficar firme, porque eu quero um dia estar lá com o Senhor na glória. Eu quero um dia estar lá glorificando o Senhor. Eu quero um dia estar lá encontrando com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu quero um dia estar lá com José. José, você foi demais, porque eu admiro muito José, em tudo aquilo que ele passou e o que ele fez, como Deus agiu na vida dele. É assim que temos que ser, amados. Não olhar para as circunstâncias. Quando você olhar para a sua vida e ver a dificuldade, você vai falar assim: dificuldade, meu Deus é maior do que você. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero falar com você o seguinte:
coloca a mão no teu coração. Nós vamos estar orando aqui para que Deus venha mover o sobrenatural, para que Deus venha trabalhar na tua vida de uma forma que você nunca imaginou, de uma forma que você nem esperava que Deus pudesse fazer. Aquele problema, aquela dificuldade, aqueles empecilhos, tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, tudo aquilo que te tira a força, te tira o ânimo, te tira a vontade. Nós vamos estar orando e Deus vai estar mudando o teu cativeiro, mudando a tua história. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho diante de Ti, Senhor. Eu venho colocar aqui cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Pai, que essa palavra possa ter entrado ao coração de cada um que está aqui nessa noite. Que ela possa fazer aquilo que ela veio para fazer, que é limpar, é tirar todas as mazelas, é tirar todos os empecilhos, é tirar todo o eu, todo o achismo. Pai, que o Senhor possa mudar a história do meu irmão, da minha irmã. Pai, aqui nessa noite pode ter pessoas aqui, Pai, que está com alguma dificuldade na sua casa, no seu lar, com algum familiar, se é esposa, se é marido, se é filho, se é filha. Eu não sei, ó Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração do meu irmão, o Senhor conhece o coração da minha irmã, o Senhor sabe das suas necessidades, ó Pai. Então nesta noite eu te peço, ó Deus, vem com a tua provisão, ó Pai, vem com a tua Shekinah, vem repreender, ó Pai, o inimigo de nossas almas, ó Pai, que muitas das vezes tentam, Senhor, contra a nossa vida, tenta, Senhor, nos atrapalhar, tenta, Senhor, trazer dificuldade. Eu digo tenta, Pai, porque ele tenta, mas não consegue, porque o Senhor é conosco, o Senhor já nos deu a vitória, o Senhor já morreu na cruz do Calvário, e o Senhor disse que o Senhor levaria sobre si todas as nossas enfermidades. Então, Senhor, eu coloco sobre Ti tudo aquilo, Senhor, que nos impede de viver o sobrenatural, que nos impede, ó Pai, de avançar, ó Pai, que nos impede, ó Pai, de viver tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que o Senhor possa mudar o coração de cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor possa dar transformação de vida. Pai, se é alguma peleja no trabalho, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria ao meu irmão e à minha irmã de vencer. Se é no lar, Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento dele e dela, para que eles possam começar a experimentar o sobrenatural, e que eles possam aqui, ó Pai, trazer testemunho vivo do milagre que aconteceu nas suas casas. Pai, assim eu oro, colocando nas tuas mãos cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. E a palmas aplaudem ao Senhor Jesus. Pastora Graça.